Bom, voltando, parte 2 da nossa aula, a gente vai falar um pouco da estrutura vertical dos órgãos judiciários. Então, para que serve essa estrutura vertical? Para separar os órgãos da justiça, tá? E para diferenciar o que é justiça de primeiro grau e de segundo grau. Vamos lá. No topo da pirâmide, em cima de todos os poderes judiciários, em cima de todos os tribunais, inclusive do STJ, está o STF, Superior Tribunal Federal. Ele é a Corte Constitucional. Olha aqui, ó, Corte Constitucional. Isso significa que toda matéria que ofende a Constituição ou e também de repercussão geral política, jurídica, econômica e social é discutida pelo Superior Tribunal Federal, o acima de todos. O STJ, turma, ele tá na mesma posição hierárquica que o Superior Tribunal Militar, olha aqui embaixo, o Tribunal Superior Eleitoral, na mesma base hierárquica. A diferença é que o STJ, ele tem abaixo dele tanto os tribunais regionais federais quanto os tribunais de justiça. Então, ele tem muito mais matéria para julgar do que, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Eleitoral. Desculpa, o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem abaixo dele os tribunais de justiça eleitorais. Ponto. O Superior Tribunal de Justiça tem abaixo dele todos os tribunais de justiça e todos os tribunais regionais federais. Tá bom? Então, em segunda hierarquia, STJ, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, eles estão todos nesse grau de hierarquia. Beleza, pessoal? Assim que vocês conseguirem entender essa parte da hierarquia entre os tribunais superiores, a gente tem abaixo os tribunais comuns. Então, tribunais regionais federais, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional, Tribunal Eleitoral Estadual é o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça Militar, tá? Que é no Estado. E então a gente tem toda essa divisão, eu já falei um pouco acima. Todos os tribunais, todos os fóruns têm que ter juizados especiais de pequena causa. Eles foram introduzidos no texto constitucional, tá? Precisa ter, é uma obrigatoriedade você ter a criação dos juizados especiais. Então tá aí destacando, obrigado. A Justiça Eleitoral até 40 salários mínimos, da Justiça Federal até 60 salários mínimos, são causas de baixa complexidade, sem a necessidade de provas mais aprofundadas, de perícias, etc. Tá? Inclusive, não conta para todo mundo não, mas você não precisa de advogado para ingressar no juizado especial até 20 salários mínimos, tá bom? Mas sempre bom você ter uma pessoa especializada para esse fim. Ok, turma? Todos esses destaques estão sendo dados quem está me seguindo, tá? O juiz de paz. O juiz de paz é aquele juiz que ele não está no sistema processual clássico, ele está, na verdade, tentando resolução de conflitos. Então, hoje nós temos os mediadores, nós temos outras pessoas que fazem essa função do juiz de paz. Certo? O juiz de paz foi previsto lá atrás e ele não foi tão bem utilizado. Agora, com as novas técnicas de mediação, nós temos, por exemplo, a constelação, ela fala bastante sobre isso. Tá bom, turma? Então fique registrado o juiz de paz. Os conselhos de justiça. Pessoal, eu vou lavar o verbo aqui nos conselhos de justiça. Há uns 10 anos atrás, um pouco mais que isso, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, as corregedorias dos tribunais não estavam dando conta de julgar os seus pares. Ou seja, juiz que julga juiz, que é amigo, que é companheiro, colega de serviço, demora um pouco, estavam demorando demais. Então, os tribunais de justiça estavam cheios de processo na corregedoria contra seus pares e não estava sendo julgado. A partir da emenda 45, se não me engano, foi introduzido os conselhos de justiça. Então, o CNJ, no caso da justiça como um todo, ele está ligado diretamente ao STF.
A sua composição bom, primeiro vamos falar sobre a sua definição. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário, planejamento estratégico e receber reclamações como membro do Judiciário. Vocês lembram que eu falei uma vez que 10 juízes, eram 3 desembargadores e 7 juízes foram cassados aqui no Mato Grosso? Foi por causa do CNJ, tá? Não foi o Mato Grosso que cassou esse juiz, não foi a Corregedoria. Foi o CNJ que cassou esses juízes, tá bom? Acusado de ter feito um ato imoral. Tá bom? Então, turma, o CNJ tem essa prerrogativa também. Se você tem alguma reclamação, pode fazer diretamente ao CNJ, apesar da existência da corregedoria. Aí eles também definem várias funções dentro do Poder Judiciário, criar soluções, definir percentuais. Eles fizeram as metas do Poder Judiciário total. Aqui, ó, é o organograma do Poder Judiciário. Lembra que eu tinha falado com vocês que eu tinha mandado essa imagem, tinha mandado essa imagem no grupo? Então eu vou deixar ela registrada aqui, vamos ver se eu aumentei. Nossa, ele foi muito atrás. Nossa. Só aproveita esse tempo para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem. Essa imagem está lá no grupo. Tá? É que agora o grupo, a imagem foi muito para trás. Deixa eu voltar aqui para eu achar essa imagem para vocês fixarem, para eu conversar com vocês sobre ela, sobre essa imagem. Não é essa. Aqui. Vou clicar nela. Vamos tentar aumentá-la. Isso, aumentei. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Ô, Lelê. Bom, pessoal, no topo da imagem, diminuir aqui, eu vou procurar a imagem, mas já vou falando. No topo da imagem está o STF. Então, vocês podem ver claramente o STF aí. Por quê? Porque o STF é o órgão. Nossa Senhora. É o órgão maior. Abaixo do STF tem o STJ, ao lado dele tem o Tribunal Superior Eleitoral, ao lado dele tem o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar também está ao lado. Então, esses são pares do STJ. Se vocês repararem abaixo um pouco do... Acho que não estou conseguindo. Se vocês repararem abaixo um pouco, o STJ tem os TRFs e o Tribunal Regional Federal. Os TRFs, né, os Tribunais Regionais Federais, e o Tribunal de Justiça, ou os Tribunais de Justiça. Já abaixo do Tribunal do Trabalho, olha lá, o STJ tem os TRFs, né, tem os Tribunais de Justiça Militar e os Tribunais de Justiça normais, tá? E os outros, a Justiça do Trabalho tem Tribunal Superior, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Superiores de Regionais Eleitorais e o Militar tem os Tribunais Militares, tá? Turma, alguns tribunais militares são ligados aos Tribunais de Justiça, mas a maioria é aqui, tá? Aqui seriam os territórios federais. Tá bom? Vamos abaixar mais um pouco. Bom, os tribunais eleitorais são divididos em juízes eleitorais e juntas eleitorais. É onde a gente vota, as juntas eleitorais. Justiça do Trabalho, olha só, primeira instância aqui, tá? Segunda instância aqui e tribunais superiores aqui. Veja bem que você pode ir direto para o STF sem passar pelo STJ. Como se a sua matéria for constitucional, você vai do Tribunal Regional Federal direto para o STF. Vocês vão aprender na aula de processo civil. Ok? Então, essa é a estrutura. Bom,
A matéria abaixo vai falar sobre o que cada justiça especializada faz. Militares só julgam militares em crimes militares. Então, aqueles militares que cometeram crimes militares, a da escuta da Grampolândia, alguns foram julgados pela justiça militar e outros envolvidos foram pela justiça comum, porque eles não eram militares. Tribunal Regional Eleitoral, a mais nova matéria que o Tribunal Regional Eleitoral está julgando agora são as questões de Caixa 2 advindo da Lava Jato, por causa da Lava Jato. Caixa 2, o Supremo entendeu que é matéria do Tribunal Eleitoral e não da Justiça Federal. Tá? Então, os juízes eleitorais que vão julgar em relação ao TSE e ao recurso para o TSE, não para o STJ. Tá bom? Tribunal do Trabalho, matérias trabalhistas, um dano moral advindo da Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho que julga. Bom, os tribunais regionais federais e as justiças militares, ou e os tribunais de justiça, tá? Eles são diretamente ligados ao STJ. E todos têm as turmas recursais e os juizados especiais, que eu falei para vocês que são justiça, são partes da justiça, tá? TST não tem, TSE não tem, mas Tribunal Regional Federal e Tribunal de Justiça tem os militares. Os estaduais. Esses militares aqui são alguns só que estão ligados ao Tribunal de Justiça, não são todos. Beleza, turma? Essa é a hierarquia do Poder Judiciário. Beleza. Bom, turma, para finalizar essa matéria, não estou conseguindo abrir aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Para finalizar essa matéria, a gente vai falar um pouco sobre a... Aí abriu agora num tamanho legal. Para finalizar a matéria, a gente já falou então de toda a estrutura do Poder Judiciário, já trouxemos para vocês algumas características, Tudo que eu falei aqui dos tribunais tem aqui abaixo. Então, o Tribunal Regional Federal, como é a composição, para quem para o STJ que eles são subordinados junto com os tribunais de justiça estaduais aqui, tá bom? Falamos um pouco sobre Tribunal Militar também, falamos do TST e da divisão, da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. Então, vocês podem ir na marcação, que a marcação tá batata. Isso tudo eu já falei, eu estou mostrando para vocês onde que está. Pessoal, como eu estava falando, a gente vai falar um pouco sobre a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. Essas três profissões são as profissões que embasam o Poder Judiciário. Já falamos na aula passada um pouco sobre isso, mas a gente tem que trazer que cada ente, cada profissional desse, eles estão advogando ou eles estão atuando, no caso do Ministério Público, ou estão julgando em uma dessas jurisdições. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Comum, que é estadual, na Justiça Federal ou na Justiça Militar. Com todos tem que ter uma formação. Tá bom, turma? Gente, era essa a aula que eu queria ministrar para vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou passar o Socrative para a gente poder fazer o trabalho. Tá bom? Valeu, um abraço.